pessoal, nossa aula de hoje são sobre os biomas do Brasil. Para a gente falar sobre esse tema, antes de tudo vamos fazer uma abordagem, na verdade, entre o Brasil e a sua diversidade. Por que ele é considerado uma referência quando a gente fala nesse termo ou quando se pensa em diversidade? Bem, vamos lá. Só quando a gente fala da fauna, dos animais aí do mundo, segundo uma pesquisa, a cada 10 animais no mundo, 2 são encontrados no Brasil. E quando a gente fala da flora, também não é diferente. De cada 5 espécies de plantas, uma é encontrada no território brasileiro. Fora as espécies que ainda não foram identificadas aqui no nosso território. E quando a gente fala dos ecossistemas, que é o tema central do nosso assunto agora, que vai ser a interação dos fatores bióticos com os abióticos. Quando a gente fala de uma determinada região, de um país, quiçá, a gente pode dividir ele de alguma forma. E como será que a gente consegue dividir os ecossistemas? Simples, a gente consegue dividir os ecossistemas por regiões. E essas regiões nós vamos chamar de biomas. Os biomas principais do Brasil são o bioma da floresta amazônica, temos o bioma da Caatinga, do Cerrado, Pantanal, o bioma da Mata Atlântica e também o bioma chamado de Pampa. Mas na nossa aula de hoje nós também iremos ver alguns biomas considerados zonas de transição. Mais à frente nós vamos entender o que quer dizer isso. Mas na nossa abordagem nós vamos entender quais são as características principais de cada bioma, por que a gente não tem um bioma só, e vamos ver também quais são as dificuldades enfrentadas por esses biomas atualmente. A começar pelo bioma da floresta amazônica, ele é o mais extenso de todos os biomas que nós temos aqui no Brasil. Ele tem aí cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Ele é considerado uma região quente e úmida. Seu afluente principal é o rio Amazonas. E lembra daquele contexto que eu dei lá no início da quantidade de espécies do planeta que são encontradas no Brasil? 1/3 de todas as espécies do planeta são encontradas na floresta amazônica. Por isso que ela chama tanta atenção para todo mundo, por isso que ela é tão cobiçada. E na região da floresta amazônica a gente encontra também muitas epífitas. Epífitas, para quem não lembra, a gente viu um pouquinho lá em relações ecológicas. Epífitas são plantas que elas precisam de luz solar e para conseguir essa luz, geralmente elas vão ficar sobre árvores de grande porte, tá? Uma outra espécie bastante importante encontrada na floresta amazônica são as bitórias régias. Elas não são tão fáceis de encontrar. Nessa imagem aí, vocês podem ver o rio Andirá, que nessa parte especificamente foi uma parte bem restrita, tá? Para chegar nela foi bem difícil. E sim, nessa foto vocês podem me identificar alguns anos atrás fazendo coletas aí. E voltando aí para falar também sobre a floresta amazônica, outra característica principal em relação à sua fauna é que o maior predador do mundo é encontrado aqui, que é a onça pintada, assim como o maior herbívoro, que é a anta. Lembrando que hoje, dia 27 de abril, é o dia que é comemorado o Dia da Anta, tá? Um animal tão importante que ele só é encontrado em uma vegetação primária, que ela não é tão explorada e que por conta disso é um animal que ele não é encontrado com tanta facilidade assim. Uma outra característica importante sobre a floresta amazônica que a gente consegue encontrar aqui é o peixe-boi, que pode pesar até 500 quilos, e o pirarucu, que é encontrado aqui na nossa região, que ele pode ter grandes extensões. Aqui nessas imagens a gente pode encontrar alguns exemplos de espécies que são encontradas aqui na floresta amazônica. E lembrando que na floresta amazônica também nós temos árvores de grande porte, tá? E é uma área também caracterizada por ter uma diversidade muito grande. Tem árvores de pequeno porte, de grande porte, de médio porte. Temos também uma grande espécie de répteis e de anfíbios, de insetos também. Mas apesar de toda essa riqueza encontrada na floresta amazônica, como eu falei para vocês também na contextualização inicial,
eu comentei com vocês que a floresta amazônica, por sua exuberância, por apresentar uma grande diversidade, não significa que ela vem sendo totalmente protegida. Até porque na floresta amazônica acontece um problema muito sério, que é o problema do desmatamento. Grande parte da flora é perdida para quê? No interesse de que tenham aí maiores áreas de pasto. Consequentemente, nessa visão de retirada de flora, quem acaba sendo afetado são os animais. Lembra que a gente falou lá sobre ecossistema, que a gente viu sobre as cadeias, viu sobre as teias? Se eu começo a retirar o habitat de alguns animais, com certeza eles irão sofrer com isso. Eles vão começar a entrar em extinção, vão começar a invadir áreas que não eram do seu domínio, em busca de quê? Em busca de adaptação, em busca de sobrevivência. Então, o desmatamento é um problema muito sério, que ele vem sendo combatido com bastante veemência, mas infelizmente muitas áreas ainda não se sabem que estão sofrendo tanto assim, tá? Porque é claro que são encobertas, envolve muitas questões econômicas, questões de poder também. Já indo aí para a área do Cerrado, o Cerrado é um outro bioma brasileiro que ele é caracterizado por ser uma passagem entre dois tipos de regiões quentes, uma região chuvosa e uma outra região mais seca. Ao contrário da floresta amazônica, que a gente podia encontrar árvores de grande porte de até 20 metros, como a castanheira, por exemplo, aqui a gente já vai encontrar árvores de porte médio, vamos encontrar arbustos também, que como vocês podem ver nessa imagem, uma adaptação encontrada para a flora dessa região é que os caules eles fiquem numa posição meio torta, tá? E as cascas se apresentam numa consistência mais grossa para funcionar como um isolante térmico. E por que isolante térmico? Lá na nossa aula de sucessão ecológica, eu coloquei um breve texto para vocês falando sobre os cerrados. E o cerrado ele é um bioma caracterizado por sofrer incêndios, tá? E são incêndios do tipo natural, justamente por ser uma região quente. Então, como é que as espécies, qual foi as soluções que elas encontraram para conseguir resistir a esse forte calor ou até mesmo a esses incêndios? Essas cascas que vão funcionar como isolante térmico para proteger ao máximo desse calor, tá? Além disso, por ser uma região muito seca, para que ela não sofra aí com a perca de água, o que ela vai fazer? Ela tem uma outra adaptação que são as raízes profundas para conseguir captar o máximo de água possível. E os cerrados também, eles vivem em constante processo de sucessão ecológica. Não sei se vocês lembram, mas a gente viu, por exemplo, que nós temos a sucessão primária e a sucessão secundária. Lembra que tem um tipo de sucessão que já acontece em uma área previamente habitada? É o que acontece aqui no Cerrado. Nós já temos uma vegetação aí presente, mas devido a essas circunstâncias de ser uma região muito quente, de poder sofrer bastante com calor, essas árvores podem ser perdidas, tá? E aí, depois elas começam a renascer de novo, começa pelo processo inicial lá de sucessão. Primeiro vem as espécies pioneiras, até ela conseguir chegar a atingir o topo, que seria aquele momento de clímax, tá? Além do cerrado, dessa parte de flora, a gente tem aí mais alguns exemplos de espécies que a gente pode encontrar dentro do cerrado, como por exemplo o tatu, tá? O tucano. Aqui já falando da caatinga, qual que é a diferença da caatinga para o cerrado? O solo da caatinga ele não consegue reter a água como o cerrado consegue, por exemplo, e ele não sofre o processo de sucessão tão facilmente quanto a área de cerrado sofreria, porque lembra que eu falei, o cerrado, apesar de ser quente, ele é caracterizado por ter algumas estações chuvosas. Já na caatinga, essas estações de seca e de que seja quente, ela perdura por muito tempo, então são estações muito longas, tá? E para viver lá precisam ser espécies extremamente adaptadas para viver com a falta de água. Por exemplo, o cacto, ele tem algumas estruturas que faz com que ele consiga armazenar água justamente para que esse momento de calor extremo, de seca extrema, ele não morra, tá?
Então, as características principais da caatinga, o que a gente pode encontrar lá? Arbustos, cactos, bromeliáceas, que são espécies adaptadas para conseguir armazenar água o máximo possível, já que o solo não vai conseguir suprir essa necessidade. Além da caatinga, a gente tem o Pantanal, que é considerado um celeiro de plantas e animais, porque ele é circundado aí por grandes regiões de água, tá? E a água é muito importante para que espécies que conseguem viver tanto na parte mais terrestre quanto de água consigam fazer a transição tranquilamente. É caracterizado por ter um clima quente e úmido e tem muitas regiões de lagoas e poeiras. Ainda no Pantanal a gente encontra onças, encontra ararinha azul, encontra uma grande diversidade de jacarés também, tá? É como se no Pantanal a gente tivesse várias poças agrupadas. Um outro bioma que a gente tem são as matas de araucárias. Ao contrário da floresta amazônica, é um bioma bem pequeno, ele fica localizado ao sul do país e uma característica que, apesar de ser árvore de grande porte, percebam que ela não tem muitas ramificações ao longo do seu caule. Essas ramificações, elas vão ficar lá no ápice, tá? E isso acontece por quê? Porque ela precisa tentar captar o sol que ela tiver, precisa conseguir captar o máximo de energia solar para realizar o processo de fotossíntese. E na mata de araucária, ela sofre muito com invernos rigorosos. E os verões já não são tão constantes, eles são bem amenos, bem suaves. Na mata de araucária, a gente encontra o gato morisco, que é bem parecido com o gato doméstico, mas ele pode atingir um porte um pouco maior. Encontra a cutia, um pássaro chamado de gripeirinho, búguio, gralha azul, serelepe e além disso. Já na Mata Atlântica, a gente vai encontrar aí ao longo da região litorânea, é caracterizada por ter uma floresta pluvial úmida, só que a Mata Atlântica sofre um processo muito grave. Que problema é esse? É o problema chamado de hotspot. O que é isso? A Mata Atlântica ela vem sofrendo bastante com a degradação humana, com a exploração humana. Grande parte dessa floresta já foi perdida. Lembra que eu falei lá sobre o desmatamento da floresta amazônica? Se grande parte da floresta foi perdida, isso significa que o quê? Que, além de ter perdido grande parte da sua flora, acaba que a fauna foi fortemente impactada. E com isso, tornou-se uma referência de um local que sofre grandes extinções, tá? Muitas espécies já não são mais encontradas no nosso território. Na Mata Atlântica, a gente também encontra jacutinga, guanazinho, e aqui seria a região de Pampas, que é mais localizada ali no Rio Grande do Sul, tem plantas rasteiras, tem graminhas, tem um clima ameno com pouca chuva e é caracterizado por ser um solo deserto, por isso a gente vai chamar de desertificação. Ao contrário dos biomas que a gente viu até agora, esse bioma praticamente não tem árvores nem de médio nem de grande porte. Ao contrário, a sua vegetação é bastante rasteira, tá? E é um local propício, por isso, para a criação de gado. E aqui a gente tem os manguezais, que é uma área de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, e é onde a gente começa a discutir aí os biomas de transição, que eles não têm uma característica tão definida, como se ele mesclasse característica entre dois biomas que estão ao seu redor, e por isso são considerados zonas de transição. Os manguezais, por exemplo, ele mescla características da floresta amazônica ao mesmo tempo que ele mescla características da caatinga. É considerado uma região de grande deposição de detritos, tá? Tem muita quantidade de lama. É caracterizado por ter ao mesmo tempo a presença de água doce e de água marinha. E nos manguezais são encontrados muitos mariscos. Já a mata seca é um outro bioma de transição localizado entre a floresta amazônica e o cerrado. E aqui as árvores não são tortuosas como é caracterizado lá no cerrado. Aqui as árvores são retas, mas é uma floresta, querendo ou não, que é exuberante também. E aqui para encerrar a gente tem a zona de transição entre o cerrado e a caatinga, que qual vai ser a diferença? Apesar de ser um ambiente bastante seco, mas em comparação com a caatinga, ele consegue ter uma vegetação mais diversificada. Mas em comparação ao cerrado, seu clima é mais seco.
Então aqui é o exemplo perfeito para a gente entender por que é uma zona de transição. Porque ele não vai apresentar a totalidade de características de um bioma, e sim vai transitar entre características de dois. E essa parte de transição entre o Cerrado e Caatinga a gente encontra bastante no interior do Nordeste. E a nossa aula sobre biomas, as principais características eram essas, tá? Qualquer dúvida vocês podem me procurar.